Olá, seja bem-vindo a mais um episódio das nossas webséries e essa muito especial, que ela é sobre CVB. Pois é, já ouviu falar? Corporate Venture Building, ou seja, criar novos negócios, tirar ideias do papel, colocar na vida real, fazer acontecer, dar vida para ideias, iniciativas, objetivos estratégicos do ponto de vista de business, de negócios, de criar novos negócios. E é sobre isso que a gente vai falar nessa websérie, e hoje com dois convidados muito especiais. Começando com ele, que já é de casa, participa dos nossos podcasts. Se você já conhece a gente, seja um cliente ou não, acompanhando nas redes sociais ou não, você deve ter ouvido falar do Matheus Quelhas. Tudo bem, Matt? Oi, LG, tudo bom? Prazer estar aqui com o Serrano também, você vai apresentar daqui a pouquinho, mas muito bom estar aqui nessa nossa websérie. Muito bom, também é um prazer. Spoiler é bem-vindo, Mate, porque olha, eu já falei aqui antes da gente começar, você sabe disso, eu adoro o Serrano, sou fã dele, admiro o trabalho que ele está fazendo, que ele vai contar já já na empresa que ele está. Então, esse é o nosso convidado de hoje da websérie aqui, junto com o Matheus, que é o Antônio Serrano da Juntos Somos Mais. Tudo bem, Serrano? Tudo bem, LG? Tudo bem, Matheus? O prazer estar aqui com vocês. Pô, aí você conheço aí de longa data, já fizemos vários trabalhos juntos e todos super 10. Então, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado novamente pelo convite. Muito bom. Então vamos lá, Serrano. Vamos começar do começo. Quem é o Serrano para quem não conhece? E o que é, quem é, do que se trata a Juntos Somos Mais, Serrano? Legal. Bom, então me apresentando rápido aqui, engatando um pouco a história da Juntos. Eu trabalhei muitos anos em consultoria de estratégia e quando foi 2014, entrei na Votorantim Cimentos para montar uma área de precificação, inteligência de mercado. E uma das primeiras coisas que eu vi quando entrei lá é que o churn rate de vendas de cimento para lojas de material de construção era muito alto, ou seja, a Votorantim acabava vendendo para muitas lojas de material de construção e perdendo esses clientes ao longo do tempo. Apesar de conquistar muitos clientes, ela também perdia bastante cliente. Então, veio uma ideia junto com o time de criar um programa de fidelidade. Isso aconteceu em setembro de 2014 e esse programa levou o nome de Juntos Somos Mais. E era um programa que inicialmente pensava entre a Votorantim Cimentos e as lojas de material de construção. Está falando de cerca de 140 mil lojas de material de construção no Brasil e super fragmentadas. 90% delas, mais de 80% estão no Simples Nacional, os três maiores são 10% do mercado, ou seja, é um mercado bem fragmentado. Então veio a ideia de criar um programa de fidelidade, a gente começou em setembro de 2014, março de 2015 fizemos o rollout, aí veio a pior crise da construção civil de todos os tempos. O Brasil, vocês sabem, é um país acostumado a ter crises, só que essa foi a pior de todos os tempos. Entre 2014 e 2018, o PIB da construção civil caiu 30%. Então a gente conseguiu, apesar de tudo isso, fazer o programa crescer lá dentro, porque a gente conseguiu mostrar para a área financeira da Votorantim que esse programa, Juntos Somos Mais, vale a pena. E quando passou a crise, a gente começou a trazer mais empresas e fazer um programa de coalizão. Então, convidamos Tigre, Bosch, Suvinil, Gerdau, várias empresas. E a Tigre e a Gerdau falaram assim, opa, a gente quer ser sócio de vocês nessa empreitada. Então, quando foi aí outubro de 2018, a gente oficializou uma joint venture entre Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau, foi lançada em novembro de 2018, e que a gente nasceu aí com o propósito de fortalecer o varejo de material de construção. E depois eu posso contar o que mais a gente fez, mas acho que essa é uma introdução aí, contando um pouco de mim e como surgiu também a Juntos Somos Mais. Muito bom, Serrano. E eu queria até, em cima do momento de construção da iniciativa, quando entraram as empresas também, eu queria até entender um pouco, assim, você contar para o nosso pessoal que está assistindo. O modelo de negócios da Juntos, né, como ele estava programado ali, olhando, ele estava no modelo ali, como que a gente faz para manter uma retenção, mas ele é bem diferente do modelo tradicional das três empresas, se a gente pensar, né, que estão pautadas ali muito nos seus core business, no seu negócio padrão. Como que foi esse alinhamento para que todo mundo pudesse trabalhar junto? Onde você vê que as coisas conversam entre Juntos e a operação de cada uma dessas empresas? Como você enxerga esse cenário? Legal, Matheus. Teve alguns desafios nessa jornada. Até o primeiro, dentro mesmo da Votorantim Cimentos, foi de criar um programa de fidelidade lá dentro, porque a Votorantim Cimentos já tinha tido um. Em 2012, antes mesmo de eu entrar, tinha tido um programa de fidelidade e não tinha dado certo.
E aí todo mundo falou, não, larga a mão, isso não vai dar certo, eu meio que deixa isso de lado, vai fazer outra coisa. E aí eu falei, olha, o fato de não ter dado certo uma vez não quer dizer que não vai dar certo de novo, só que a gente tem que aprender com os erros, né? Então eu fui diligentemente atrás das pessoas que estavam na época aí, que conheciam o programa, e de fato identifiquei alguns pontos que, a partir desses pontos, eu entendi que realmente por que o programa não tinha dado certo. Eu falei, olha, a gente pode fazer diferente, a gente vai conseguir fazer diferente. E dado, né, a dor inicial da Votorantim do churn muito alto, a perda de cliente muito elevada, a gente falou, olha, vamos fazer. E até um fato curioso é que quando a gente foi fazer o piloto em setembro de 2014, normalmente se faz um piloto nas empresas que têm sede em São Paulo, elas muitas vezes escolhem Campinas, porque é uma cidade menor que São Paulo, relativamente perto, mais controlado e tal. Só que em Campinas, como em qualquer outra cidade, tinha muito vendedor que já tinha vivido esse outro programa, que era da turma dos não. Então a gente fez um piloto que era quase que uma pessoa em cada lugar do Brasil, mas era uma pessoa, todas elas muito empolgadas, assim, o grupo de vendedores. Por isso que a gente pulou de piloto por rollout muito rápido, de setembro de 2014 para março de 2015. Se a gente esperasse mais 3 meses, a gente não estaria tendo essa conversa, porque a crise de 2015 já ia ficar muito clara, muito evidente, e aí todas as iniciativas que surgiram aí, não sei, abril, maio, junho de 2015 foram cortadas. Então a nossa passou ali um pouco no... E isso foi dentro ainda da Votorantim Cimentos. A partir do momento em que a gente foi criando a Juntos Somos Mais, como empresa independente, envolvendo aí a Tigre e a Gerdau, a gente elevou o potencial da Juntos, porque são empresas enormes e que tem muito potencial de contribuir. Por outro lado, também a complexidade ficou muito maior, né? De você ter que envolver não só 3 CEOs, como 3 diretores de venda, como 3 famílias acionistas, com muitos membros e tudo mais. E aí a gente começou a caminhar nessa direção de trazer todo mundo a bordo, e acho que ajudou, porque mesmo em 2018, que foi quando a gente fez essa parte, já tinha uma movimentação, uma cobrança, de certa forma, que hoje está muito mais forte nos conselhos das grandes empresas, de trazer inovação, de fazer algo diferente. E a gente levou a Juntos Somos Mais como algo diferente, algo como um bom investimento num business de fidelidade, que na época tinha uma reputação muito boa, para convencer a todos de que valia a pena entrar na Juntos. Depois a gente saiu desse movimento de fidelidade, ou ampliou, na verdade, e entramos forte em marketplace. Então a gente deu uma não exatamente uma pivotada, porque a gente não largou o programa de fidelidade, mas a gente deu uma incrementada aí no que hoje faz a Juntos Somos Mais. Mas isso tudo com muito alinhamento, muita discussão, mas também muita autonomia e velocidade no dia a dia, sabe? A gente pode explorar um pouco isso se vocês quiserem, como é que a gente é organizado e tudo. A gente tem muita autonomia, muita velocidade para fazer Juntos crescer cada vez mais rápido. Serrano, eu queria sim aproveitar a gente tem muitas coisas para falar aqui, né? Dado que é um bate-papo bem direto ao ponto, né? A gente não vai ficar aqui falando horas, mas eu queria aproveitar que você trouxe esse ponto para aprofundar só um pouquinho nele, se você puder, que é muito comum acontecer no mundo corporativo, isso que você citou, de iniciativas de inovação, experimentos, elas serem cortadas no momento de necessidade, o cenário muda, o mercado muda, e é normal isso acontecer, e é inteligente fazer isso acontecer. Agora, você passou raspando, né? A Juntos Somos Mais passou ali raspando. Dado que isso aconteceu, e ainda bem que aconteceu, por isso que tudo aconteceu depois, você está aqui agora e tudo mais, mas qual é o aprendizado que dá para tirar daquele momento, quando você traz que conciliar a agenda e as relações com 3 empresas, com 3 CEOs, com 3 diretores, como que um executivo como você, que está empreendendo, que está à frente de uma iniciativa inovadora, diferente, pode fazer isso acelerando a jornada, acelerando a curva de aprendizados, ou pegando eventualmente alguns atalhos, se houver, enfim, como que foi para você passar por isso? Porque é bem provável que alguém que esteja assistindo a gente, ou então lendo esse conteúdo, quando a gente transformar ele num report, que ela esteja neste exato momento, administrando essas diferentes demandas que existem do corporativo. Legal, acho que tem algumas dicas bem interessantes. Uma que está muito ligado com o que eu acabei de falar, é não escutar os nãos, né? Isso não quer dizer ser teimoso e nem ouvir, né? Aprender por que as pessoas estão dizendo não, mas não se desmotivar com os não, né? Porque nesse caso eu ouvi talvez 90% nãos e 10% sims, e aí peguei esses 10% sims, e aí a segunda dica é
montar um time de entusiastas aí para ajudar, né? Então eu peguei esses 10% dos sims e aí montamos o time para fazer acontecer. Porque depois que a coisa acontece aqui, vai, aí muda. Mas até acontecer, até conseguir, sabe, mobilizar as pessoas, tudo que você precisa, assim, é importante, a meu ver, você estar com um time de pessoas motivadas, empolgadas, entusiastas. A outra coisa, assim, empresa grande, você tem projetos que eu já vi muitos projetos bons falharem, que nem começarem, porque a pessoa teve uma ideia, aí ela chega no comitê executivo da empresa, fala aquela ideia, cria uma super expectativa no que ela vai fazer, e aí ela vai depois para a sua mesa trabalhar naquela ideia, já com expectativa de receita, criou uma super expectativa. Só que o mundo, vocês sabem isso melhor do que o mundo da inovação, ele precisa de muita flexibilidade. E se você for lá e criar essa super expectativa, você já está com um comprometimento, você vai tentar ao máximo que aquilo que você planejou dê certo. Só que a maior parte dos planejamentos dá errado. Então você, sabe, ficar muito ali próximo do, tentando acertar na mosca ali o que você planejou, você vai perder muita flexibilidade que não vai permitir o famoso pivotar, né? Então não é só a startup que precisa pivotar, os projetos nas grandes empresas precisam também. Mas muitas vezes você envolve tantas pessoas, então a dica que é, envolva poucas pessoas, envolva poucas áreas, encontre os caminhos do dinheiro. Assim, essas empresas grandes, elas sempre têm um orçamento muito apertado para tudo, mas sempre tem ali um comitê de inovação que você tem, às vezes, uma verba de R$ 10.000 para um projeto. Às vezes tem o comitê de OPEX, comitê de CAPEX. Tem um caminho do dinheiro, assim, nunca é fácil, mas também muitas vezes não é impossível, sabe, de encontrar esse caminho. E aí agir rápido, sabe, antes que o tempo mude, antes que a burocracia te descubra e te meta com 1.000 outras coisas. Então, acho que essas são as dicas aí para fazer. No nosso caso, eu não sei exatamente, mas talvez 1, 2, 3 meses a gente não teria conseguido fazer. Então, ter sido muito rápido, de um piloto em setembro para um rollout em março do ano seguinte, fez com que a gente conseguisse dar a largada que precisava para depois não ser interrompido aí quando a maré virou. Ô, Serrani, até aproveitando, as coisas foram evoluindo e agora, juntos cada vez mais, né? Já está há um tempo autônoma, vamos dizer assim, né? Trabalhando com a sua própria autonomia. Você comentou um pouco que a própria estrutura facilita isso, né? Tem facilitado que os trabalhos pudessem acontecer. Que é um pouquinho do o que a gente ganha estando, né? Com corporações por trás, mas também tem a parte do porquê que a gente tem que ser diferente um pouquinho dos processos que acontecem. Conta pra gente um pouco sobre como funciona essa gestão, como funciona essa autonomia, onde conecta e onde precisa ser desconectado. Legal, eu acho que o segredo do sucesso da Juntos até hoje e no futuro vai estar atrelado à autonomia do time, porque quando a gente tem gente boa e tem uma cultura certa e tem um propósito correto e você sabe onde vai chegar, por mais torto que seja o caminho, porque em startup é sempre muito torto, você vai fazer acontecer, sabe? A gente acredita muito nisso aqui. E a Juntos, né, que começou com o programa de fidelidade, hoje tem Marketplace B2B, tem algumas operações de Marketplace B2C, como o Habitíssimo e outras mais, a gente começou a estruturar Juntos como um modelo de ecossistema. Embora seja a palavra que hoje está bastante usada, a gente já tinha essa visão ali em 2018, 2019. E a gente se inspira muito no modelo chinês, Alibaba, Tencent, que acabam sendo modelos menos aplicados no dia a dia aqui no Brasil, pela dificuldade de língua, de tudo mais, mas a gente acredita muito nisso. E eu estava conversando uma vez com um executivo do Alibaba e perguntei para ele como é que eles fazem a gestão, né, de uma empresa que tem vários negócios, né? Ele falou até para mim assim, tem uma brincadeira aqui dentro que a gente nem sabe quantos negócios tem, mas a gente define algumas premissas básicas e a gente, a partir daí, dá muita autonomia para os times tocarem. Então, se você pensar na definição de ecossistema, que é o modelo que a gente adota aqui na Juntos, cada unidade de negócio que a gente tem, o programa de fidelidade, o Marketplace B2B, por aí vai, é um negócio independente por si só. Mas, fazendo parte do ecossistema, esse negócio pode crescer e ir muito mais longe. Tem uma interdependência, uma sinergia que eles fazem crescer maior. E aí, nesse modelo, como é que a gente opera? Cada unidade de negócio, então,
tem a sua autonomia, e dentro da unidade de negócio, que seria como se fosse uma tribo, a gente tem os squads, e o squad, a gente fala aqui dentro, o squad é soberano, ele decide. Então, tem um ponto de chegada do ano combinado, mas o squad decide. Então, aqui é tudo muito rápido, assim, porque não precisa passar por aprovação e tal. Eu, como CEO, muitas vezes me defronto com a situação de, pô, as coisas estão andando tão bem, sabe, e sem eu ter lá aquele modelo de comando e controle e tudo, sabe, e de forma assíncrona, com reports que acessíveis para toda a organização de forma muito transparente. Então, um jeito que a Juntos conseguiu rodar, que agora que a pandemia está arrefecendo, a gente nem quis voltar ao modelo presencial, porque a gente conseguiu encaixar uma forma de trabalhar que a gente tem dos maiores notas do Glassdoor, Employee NPS e tudo mais, muito baseado nisso, nessa cultura, nessa autonomia, nessa forma de trabalhar, né? A ligação com as indústrias, né, as acionistas, a gente faz através de conselho. Então, a gente tem os representantes dos acionistas aqui com a gente. A gente tem também conselheiros independentes, que ajudam aí a trazer uma visão não industrial para dentro da Juntos Somos Mais. E vamos tocando aí nesse dia a dia e tentando fazer aqui uma empresa que prospera dentro desse propósito de transformar a experiência da construção civil no Brasil. O time se adequou muito bem nesse formato de trabalho, até porque, como você disse, você é o primeiro a não incentivar o comando e controle, né? Essa forma ágil de atuar, de cabeça de startup, empreendedor, executando, entregando experiências, gerando valor para os clientes, ela é muito presente. Então, nas vezes que eu estive com você, especialmente com o time, é muito perceptível a energia do time e a clareza de metas. As pessoas sabem o que elas têm que fazer, é muito claro para ela para onde vocês estão indo, qual é o papel que cada um tem e como as coisas se desenvolvem no dia a dia. Como que você faz, especialmente você, para conciliar isso e se existe isso, com a estratégia dos seus cofundadores e com os seus investidores? É assim mesmo, não é? Você tem algum papel na estratégia, por exemplo, da Votorantim? Como que eles enxergam você e como que você enxerga eles nessa relação? A gente tem um papel, sim, na estratégia deles. Na prática, a gente acaba sendo, tanto para a Votorantim Cimentos, como para a Gerdau, como para a Tigre, um veículo de inovação em tudo que é relacionado ao varejo de material de construção. Então, vários desses movimentos que a gente está fazendo são movimentos que se encaixam com a estratégia de cada uma dessas empresas. A gente definiu um tempo atrás, quando lançamos a Juntos, de qual que é a prioridade da Juntos. Se é uma empresa que vai gerar equity para os acionistas ou uma empresa que vai gerar valor para os acionistas nos seus negócios, né? E muitas vezes, a maior parte, inclusive, isso anda junto. Anda junto no aspecto de que, muitas vezes eu estou gerando valor para Juntos Somos Mais. Então, por exemplo, quando a Tigre compra pontos do programa de fidelidade e me gera uma receita, e ela se beneficia disso, reduzindo a perda de clientes dela, eu estou gerando valor para Juntos e estou gerando valor para a Tigre também diretamente. Então, normalmente, isso tudo anda de mãos dadas, né? Mas o que a gente combinou foi assim, olha, vai haver conflitos e em vários aspectos, a prioridade é o equity da Juntos. Isso foi o ponto fundamental, a pedra fundamental quando a gente juntou os 3 CEOs originais da Juntos Somos Mais e eu incluído também, e falando, isso aqui é a pedra fundamental de o que a gente quer para Juntos, né? A partir daí, entendendo a estratégia deles, entendendo também o potencial no nosso setor, que é varejo de material de construção, a gente começou a também identificar algumas oportunidades, especialmente nesse âmbito do B2C, que não estão diretamente ligados à estratégia deles, indiretamente. Diferente, por exemplo, do programa de fidelidade, que eu dei um exemplo de como encaixa exatamente na estratégia de crescimento, de prosperidade em termos de mercado das 3 empresas, né? E a gente começou a ver, olha, a gente tem essas oportunidades, e aí o ecossistema, a partir daí, começa a tomar forma, começa a tomar vida própria, de falar o seguinte, pô, eu já tenho um ecossistema da Juntos, eu tenho um B2B que tem uma similaridade enorme com a estratégia deles, e eu começo a ter um 2C que apenas indiretamente tangencia a estratégia deles. Mas a partir do momento que eu começo a ter uma massa crítica, como Juntos Somos Mais também, eu começo a poder
estender digamos, o alcance da Juntos para esses aspectos também. E Serrano, até pensando um pouco nisso, né? Esse termo que a gente está falando muito aqui, o Corporate Venture Building, ele é um termo que foi há muito pouco tempo cunhado, mesmo fora do Brasil. Mas o processo de construção de negócios em si, ele já acontecia de uma certa forma, sem uma fórmula, porque não tem fórmula, né? Mas sem um entendimento muito claro e tal. Mas a gente ainda vê, apesar do pessoal fazer, a gente vê poucas iniciativas em empresas, principalmente aqui no Brasil ainda, né? Dessa construção e tirar um negócio de dentro de casa, fazer a transformação dentro para fora, né? Então, tirar essa nova empresa daqui. Como é que você vê, você acha, na sua visão, assim, as empresas, elas estão prontas para isso, elas estão prontas para fazerem isso, e se não estão, o que elas têm que se preparar para poder começar a olhar para outros modelos de negócio, como é o caso da Juntos, saindo aí tendo essas outras empresas por trás? Legal, Matheus. E eu acho que esse é o principal ponto mesmo e a principal dificuldade. E eu gosto muito do livro Dilema do Inovador, porque ele vai exatamente nessa questão. Eu acho muito difícil uma empresa hoje, que é grande, que a gente chama de tradicional, que não tenha feito pivotagens no passado, né? Se você pegar o caso da Votorantim Cimentos, do grupo Votorantim, ele começou em 1918, há mais de 100 anos, com uma empresa têxtil. Depois ele abandonou e foi para outro segmento. De certa forma, isso foi uma pivotada, né? No século passado, mais uma pivotada. Eu conheci há pouco tempo, tive a oportunidade de estar com os líderes da Comgás, eles me contaram a história dessa empresa de energia, que começou fornecendo energia para iluminação pública, deram uma pivotada e hoje é uma das principais empresas de gás encanado para distribuição para residências e indústrias no Brasil. Então, se você olhar para trás, todas essas empresas têm histórias de pivotadas enormes. Só que o que acontece? A partir do momento que elas ficam muito grandes e elas começam a ver que é melhor manter o que elas têm do que ter qualquer mudança, elas acabam lutando para não mudar nada. E se você olha 20, 30 anos atrás, que as empresas ficavam décadas se pegar o S&P 500 e você falar assim, uma empresa que entra no S&P 500 fica décadas lá dentro. Então, isso poderia funcionar. E num jogo, no passado, que era um jogo de muita escala, então você pega, por exemplo, só dar um exemplo ilustrativo aqui, uma Unilever. 20 anos atrás, o nome do jogo, a Ambev, que a gente conhece bem aqui, brasileira, é escala. Então você vai comprando e tendo cada vez um tamanho maior. Com um tamanho maior você consegue ter um custo menor, consegue ter dinheiro para poder fazer pesquisas de produtos cada vez mais inovadores e tal. Isso é um círculo que se fecha e que você consegue crescer e manter, digamos, o status quo, de certa forma, por muito tempo. Só que a partir do momento em que a tecnologia avançou muito e você tem computação em nuvem, você tem até mesmo o mundo offline de fábrica, às vezes você não precisa construir uma fábrica, você às vezes consegue alugar a hora de equipamento e com isso produzir um produto muito rápido e testar um modelo de negócio muito diferente do que essas empresas estão acostumadas. Então você começa a disruptar. É tanta gente testando tanta coisa diferente que tem uma hora que uma funciona. Então, nesse novo modelo de negócio, ele vai disruptar a indústria. E a indústria acaba reagindo muitas vezes para não... Então, tem as histórias famosíssimas, né? A Kodak, né, que criou a máquina digital e deixou lá dentro congelado, torcendo para ninguém fazer, só que alguém foi lá e fez. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade, que é fácil falar, mas muito difícil fazer. Nesse livro Dilema do Inovador, ele sugere que as ideias que estão, digamos, digitais, um pouco, o que podem disruptar, um pouco mais distante ali do core business, que alavanca alguns ativos que você tem, que é o caso da Juntos, ela alavanca o ativo de venda direta que a Votorantim tinha para a loja, de separar isso, deixar separado com autonomia e independência, porque se ficar dentro da empresa, ou vai ser cortado no primeiro revisão de orçamento base zero, de OBZ, ou vai cair na burocracia lá dentro e não vai... Por exemplo, a gente contrata vários de nossos melhores desenvolvedores, são desenvolvedores que não têm nem graduação completa. Não sei se eu conseguiria contratar
essas pessoas na Votorantim Cimentos, usando o processo tradicional de recrutamento. Talvez hoje em dia até possa, mas entende, há vários desafios aí, então as empresas precisam realmente deixar isso apartado e fazer acontecer para terem chance de brigar com as startups nativas digitais. Excelente. Muito bom, né, Matheus? É muito legal. É porque é uma experiência real, prática, recente, está acontecendo exatamente agora. Então, assim, caminhando para o final, me colocando no lugar de quem está acompanhando aqui agora, acho que vale a pena, se você pudesse, compartilhar com a gente o seguinte: você, profissional, executivo, colaborador, estava lá numa área específica, identificou a oportunidade, rodou o piloto, entendeu como que dava para começar, começou, conciliou esses diferentes interesses dos cofundadores, dos investidores, o negócio cresceu, está se desenvolvendo, tem um design organizacional moderno, ágil, com bastante autonomia e com um plano de crescimento ainda maior para o futuro, tendo um papel estratégico para as co-investidoras e criadoras, fundadoras, né? Quais são os aprendizados, então? O que dá para pincelar daquilo que você viveu muitas coisas, mas uma ou duas ou três coisas que você fala assim, olha, Matheus, LG, e para quem está acompanhando, esse aprendizado aqui, para mim, foi muito marcante e é bem provável que para quem está acompanhando ele vai ser válido também, porque vai ajudar de alguma maneira. Quais são, Serrano? Legal, acho que eu colocaria dois aqui. Um é coragem para empreender, porque é difícil mesmo, as empresas têm um monte de processo, então realmente não é fácil, mas nunca é fácil. Mesmo quando você pega uma empresa, uma startup, tem muita dificuldade. São diferentes as dificuldades, mas também muita dificuldade. Então, é muito importante coragem / resiliência para você poder fazer acontecer uma inovação, seja numa startup, seja numa empresa grande. Então, é uma característica muito forte dos empreendedores e é algo que a gente tem que ter em mente na hora que quer fazer uma inovação, fazer um projeto acontecer. A segunda coisa tem muito a ver com a tolerância ao erro. Então, a gente pega o caso da Juntos Somos Mais, que é o caso de Deus, que né, deu certo, ou pelo menos é reconhecido como tal. Mas teve várias coisas que eu fiz lá dentro da Votorantim que deram muito errado. Então, eu acho que você tolerar o erro, saber que as coisas vão dar errado, tudo mais, eu acho que é fundamental para que você, sabe, e aí não é só você, o difícil é que depende muito da organização, né? Muitas vezes a organização, ela acaba punindo quem erra, às vezes tirando a autonomia de quem tomou aquela decisão. Então, é difícil, aqui na Juntos, quando a gente criou a empresa, a gente passou por essa transformação, não foi tão fácil para mim, eu estava acostumado no modelo mais de comando e controle, eu vou contar um caso, talvez um minuto, não sei se dá tempo, um caso de quando estava a gente tinha criado a Juntos Somos Mais, estava no primeiro mês, estávamos eu e um colega no carro, e aí eu comecei a ver um monte de e-mail, sabe, pingando na caixa, só assim, deu algum problema, sabe, quando começa... E aí, ele estava comigo, né? Era uma funcionária que trabalhava com ele, e ele falou: pô, eu já entendi. Ela mandou umas coisas aqui que não podia, aí tá todo o Brasil agora pedindo essa mesma informação, só que a gente não pode mandar. Eu vou ligar para ela e vou dizer que ela nunca mais mande nada sem minha autorização, né? Tirando a autonomia, se você pensar nesse aspecto. Eu falei, cara, mas é isso mesmo, a gente não está falando que a gente quer criar uma cultura de erro na Juntos Somos Mais, quer fazer diferente. Aí eu falei, liga aí para ela. E aí ele ligou, né, colocou no Viva Voz. Ela ficou muito assustada, assim, porque ela falou, pô, o CEO está me ligando, né, junto com o meu chefe, depois dessa confusão que eu arrumei aqui. E a primeira coisa que eu falei para ela foi, olha, parabéns. Aí ela, não, está sendo irônico, não pode, parabéns, eu fiz uma bobagem. Foi, cara, parabéns, é isso que a gente quer, é a atitude, é de ir lá tentar resolver, puta, sabe, com autonomia. Beleza, você viu que não foi o melhor jeito, mas você aprendeu, da próxima vez você vai fazer diferente, mas a atitude não pode mudar. Então, foi um caso marcante, que foi bom porque foi no começo da Juntos, então eu contei nos meus 3 e poucos anos aqui, porque é isso que a gente quer, então tolerância ao erro, saber que a autonomia vai ter erro, mas vai ter muita agilidade e o efeito é positivo, não apenas em resultados para a empresa, como também em motivação e empolgação do time. Isso é muito bom ouvir essas coisas, sabia? Eu acho que aqui a gente
falou esses 30 minutos aqui de muita coisa, dentro de um contexto que a gente traz uma pessoa que é intraempreendedora e empreendedora, trazendo algo, né, para dentro da sociedade. E óbvio, é um case que deu certo, mas são muitos que vão dar errado. E que bom que eles dão errado, porque a gente aprende, né? E a gente falou de governança, a gente falou de como a gente lida com a estratégia das empresas, a gente falou das autonomias que são necessárias para que esses negócios possam operar, a gente falou de tudo, né? De time, de cultura, de como que a gente opera, de como que a gente linka, da onde sai, como que a gente transforma de dentro para fora, enfim. Para mim, assim, isso é uma aula de vida prática. Então, quero te agradecer demais da conta por compartilhar um pouco das histórias aqui com a gente, dos aprendizados e das dicas. Vai ser muito rico aí para todo mundo que está assistindo, né, LG? É isso aí, só agradecer. Bom, Serrano, estou cansado já de elogiar o Serrano, de tanto que eu admiro ele. Muita resiliência, muita coragem, muita capacidade empreendedora para fazer as coisas acontecerem. E para te complementar, Matheus, porque a gente está encerrando aqui, vou liberar para o Serrano também para colocar as palavras finais dele, mas para você que está acompanhando, quando a gente fala de Corporate Venture Building, é um veículo de inovação, assim como por exemplo, o CVC, que é o Corporate Venture Capital, relacionamento com startups, investimentos que pode levar para o M&A, assim como todo o pacote, todo o guarda-chuva de inovação aberto, do Open Innovation, realizar hackathons, realizar programas de intraempreendedorismo, enfim, tudo parte da visão, da estratégia e entender qual é o veículo que eu vou usar para atender, para desenvolver cada objetivo que eu defini. E criar um negócio como a Juntos Somos Mais não é fácil, como o Serrano falou, mas ele é importante no novo contexto de mundo, na nova economia, na nova sociedade, numa nova forma de fazer negócio. As empresas devem continuar tendo foco, sim, no core business, mas elas também devem ter um foco na inovação, pensar de maneira ambidestra para gerar valor para os clientes a partir de novas perspectivas nas adjacências e intersecções ali dos mercados, dos segmentos e das categorias. Concorda, Serrano? É por aí, né? É isso aí, LG. Matheus, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com a Ace, a empresa que eu admiro muito e que ajuda nessa transformação. Eu vejo essas grandes empresas com muito potencial. Uma pena que muitas vezes a cultura e a forma de trabalhar não façam com que elas aproveitem desse potencial. Mas acho que conversas como essas e o trabalho que vocês fazem que vai fazer com que a gente mude isso e tenha cada vez mais novidades, inovações surgindo aí das grandes empresas, as pequenas também, todo mundo aí inovando e fazendo um mundo melhor, que acho que é isso que a gente quer. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Serrano. Foi uma aula, foi demais, adorei. E muito obrigado você que acompanhou tudo de ponta a ponta com a gente. É isso. Esse foi mais um episódio da nossa websérie sobre CVB, Corporate Venture Building.